Olá, amigos e amigas do cooperativismo, sejam bem-vindos e bem-vindas ao Resenha Coop, podcast do Sistema OCB do Rio de Janeiro. E hoje nós vamos falar sobre inteligência artificial, tecnologia cooperativista, soluções tecnológicas e de que forma as cooperativas podem construir um futuro digital e cooperativo. E a provocação de hoje vai ser: quem detém a tecnologia detém o futuro? E também vai ficar uma provocação para as cooperativas. Vamos continuar utilizando as soluções tecnológicas de outros ou vamos construir as nossas próprias tecnologias por meio de uma construção coletiva? Eu sou Bruno Oliveira, da Comunicação do Sistema OCB do Rio de Janeiro. Estou aqui com minha companheira de bancada, Daniele Santos. Tudo bem, Daniele? Tudo ótimo, Bruno. Vamos começar então mais um episódio aqui do Resenha Coop. Eu sou analista de promoção social do Sistema OCB-RJ e hoje nós estamos recebendo dois convidados bem especiais. Inclusive, eles são um casal, né? Que é a Daiane Alves, que ela é diretora-presidente da cooperativa LibreCode, e também o Vitor Matos. O Vitor, ele é desenvolvedor e também ele é referência em contribuições públicas de códigos no Brasil. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Obrigada, Dani. É um prazer mais uma vez participar do Resenha Coop. A gente estava aqui conversando um pouco antes nos bastidores, minha terceira vez, então olha, já posso pedir música no Fantástico. Já pode. É isso aí, você tocou num ponto muito importante, Dani. Hoje a nossa cooperativa, nós temos o Vitor, que é uma das referências de desenvolvedor de software no Brasil. Ele hoje ele está em terceiro lugar no ranking nacional de contribuição brasileira no GitHub. GitHub é como se fosse uma rede social para programadores, onde os códigos normalmente são hospedados ali. E essa mente brilhante, ela está em terceiro lugar no Brasil. Olha que bacana. E, Vitor, como é que é isso para você estar com esse título, ter uma contribuição tão forte nessa plataforma? Essa plataforma é uma plataforma de hospedagem em nuvem, né? De códigos, de arquivos. Como é que é isso? Colaborar, né? Contribuir, compartilhar esse conhecimento. Isso. É uma plataforma que a maioria das empresas que trabalham com desenvolvimento de sistemas hospedam seus códigos. Podem hospedar publicamente ou hospedar o código privado da empresa. E eu descobri por acaso que eu estava ali nessa plataforma em um grupo que alguém chegou e mandou um print. Ih, eu conheço esse aqui. Quando eu fui ver do que se tratava, são mais de 500 mil profissionais que estão nessa plataforma e eu estou no top 3 dos desenvolvedores que mais contribuem, que mais produzem código no Brasil. E o interessante que eu vejo nisso é que é uma construção coletiva. Eu não estou construindo algo que é exclusivo para a LibreCode, eu estou construindo código que é cooperativo, como nós temos chamado aqui na LibreCode, código que todos podem cooperar com a construção daquela solução. E essa construção coletiva, pelo menos esse ideal que a gente vê muito em vocês, foi o que motivou vocês constituírem uma cooperativa? Sim, Bruno, ótima pergunta. A LibreCode, ela nasceu de uma iniciativa que a gente coordena até hoje, que é uma comunidade chamada PHP Rio, que é uma comunidade de desenvolvedores que trabalham com uma linguagem de programação PHP. Então, a comunidade, ela funciona como se fosse uma cooperativa, só que sem estatuto social, sem regimento interno, mas a organização é como se fosse cooperativa, todos colaborando para que a comunidade se desenvolva, para que os membros da comunidade se qualifiquem profissionalmente cada vez mais. E aí, em um desses eventos da comunidade, em um pós-evento, que normalmente acontecem as melhores histórias, a gente pensou assim, por que não começar a trabalhar juntos? E aí o Vitor trouxe essa provocação, falou um pouco sobre o cooperativismo. Eu não fazia ideia do que era o cooperativismo. E aí a gente começou a estudar, e ali entre aqueles membros da comunidade a gente conseguiu 8 pessoas para fundar a cooperativa. Na época foi um desafio muito grande, porque não se tinha material suficiente. Hoje a gente tem aí, né, o próprio sistema tem fornecido muito material útil e importante para quem quer começar com o cooperativismo, e dando todo o suporte necessário, desde o processo de abertura até lá registro na junta comercial. Enfim, hoje as coisas mudaram muito, mas naquela época foi assim, a gente foi
contando com a ajuda do sistema, fazendo os cursos de iniciação ao cooperativismo ali no sistema, na época lá na Presidente Vargas. Tem tempo. Tem tempo, né? Eu já estava lá. Você já estava lá. Eu não lembro do Bruno naquela época. Porque eu tinha cabelo. Talvez seja isso. Mas desde aquela época a gente começou a contar com o apoio do sistema até para desenvolvimento, e contamos até hoje, e é por isso que estamos aqui. Bom, e é interessante porque em se tratando de cooperativa, são poucas as cooperativas que hoje a gente conhece que são especialistas em tecnologia da informação, verdade, como vocês são. E aí, conta um pouquinho pra gente como é que é essa experiência, porque vocês levam também a inovação para outras cooperativas. Como é que isso funciona? Isso faz parte da nossa visão também como cooperativa, que fizeram uma pergunta dessa. Nós temos um grupo, que é uma comunidade pública da cooperativa, onde qualquer pessoa pode entrar, quem quiser está convidado, no Telegram, buscando por LibreCode Coop, vocês encontram lá. E ontem perguntaram, vocês ajudariam um outro grupo de pessoas que tem interesse de ter uma cooperativa de profissionais de tecnologia? Sem problema algum, porque isso faz parte da nossa visão. A gente precisa trabalhar intercooperação e, olhando para a nossa área, está na nossa visão a questão de uma federação de cooperativas de tecnologia. É algo que a gente está batalhando aí para conseguir aqui no Brasil, e em especial na nossa linha de trabalho, que é de construção de código cooperativo. Que assim a gente consegue construir tecnologia onde todas as cooperativas podem se apropriar daquela tecnologia. Não, e vocês, falando de tecnologia, né, vocês participaram inclusive com a gente recentemente do Web Summit, o maior evento de inovação de tecnologia do mundo, que aconteceu aqui no Rio Centro, né, nesse mês de junho, e vocês trouxeram uma visão de tecnologia compartilhada, né? Como é que vocês pretendem ou estão buscando trabalhar isso nas atividades de vocês, né? Vocês falam muito assim, eu detenho a comunicação, detenho a informação, mas ela não é só minha, ela precisa ser compartilhada. Nesse tempo de inteligência artificial, como vocês têm trabalhado muito esse tema de inteligência artificial, de tecnologia, mas de uma maneira compartilhada? Sim. A tecnologia, ela é a base de todas as empresas hoje em dia. Então, na minha palestra eu falei sobre isso, quem detém a tecnologia detém o futuro, porque detém, fazendo uma comparação, o parquinho onde está todo mundo brincando. Isso. E você precisa pagar para estar nesse parquinho. Quando a tecnologia ela é compartilhada com todos, nós conseguimos nos tornar donos daquela tecnologia de fato. E para nós se tornou muito natural promover esse compartilhar de tecnologia, porque a área de tecnologia ela surgiu dessa forma, surgiu de construção coletiva. Se a gente pegar mais ali no princípio, na área acadêmica, você tem um compartilhar de conhecimento entre faculdades, sim, entre instituições de ensino, e assim que surgiu a área de tecnologia como nós temos hoje. Para a gente é algo super natural e consideramos super importante para as cooperativas essa questão do compartilhar, porque é um dos nossos princípios, né? Sim. Intercooperação. Não tem como a gente pensar cooperativismo sem pensar compartilhar o que nós fazemos. E não é entregar para o próximo literalmente, mas é trabalhar em conjunto. É uma construção coletiva. Muito bacana. E, Vitor, vocês estão falando em compartilhar tecnologia, mas muitas pessoas ainda ficam com aquele receio. Por exemplo, vou compartilhar, usar a mesma estrutura. Tem algum risco de nisso eu também compartilhar os meus dados? Como é que você vê isso? Os seus dados são seus dados. Sempre serão. E é por isso que numa cooperativa de tecnologia ou numa empresa de tecnologia, existem pessoas, engenheiros, que vão tratar de fazer toda a parte de proteção dos seus dados, proteger seu banco de dados para que essas informações não sejam distribuídas por aí. Isso é diferente, né? Um sistema, ele tem várias camadas de arquitetura. E o que a gente propõe como um sistema cooperativista
é um sistema onde todas as camadas, exceto o banco de dados e informações sensíveis, eles sejam compartilhados. Porque, veja bem, vamos imaginar aqui um aplicativo de mobilidade urbana, né? O mais famoso aí do Brasil. Sim. Né? Foi o pioneiro, mas isso não permitiu, não fez com que outros aplicativos surgissem. Hoje em dia, até no próprio GitHub, se você pegar um projeto lá, tem várias pessoas que fizeram o mesmo aplicativo. Então, qualquer pessoa que tenha uma inteligência de programação e consiga usar aquela inteligência para desenvolver um aplicativo, só de olhar uma tela, ele vai conseguir fazer igual ou até, às vezes, melhor. Então, não é isso que faz com que um código, um projeto, ele seja mais confiável do que o outro. Vai depender da sua inteligência de negócio. E aí a gente pensa em compartilhar tudo isso, por quê? Imagina o nosso sistema de saúde. A gente tem um grande investimento, né? Ou deveria ter um grande investimento para desenvolvimento de aplicativos, sei lá, vamos botar um eSUS, né? Que hoje a maioria das pessoas tem. Imagina que cada cidade, cada município tivesse que desenvolver aquilo ali, quanto de dinheiro aquilo seria dinheiro e tempo, aquilo poderia ser desperdiçado. Hoje não, hoje há uma integração, hoje as pessoas conseguem utilizar de uma forma mais ampla, mas num passado muito recente isso não acontecia. E aí o que acontece? A empresa, ela contrata um sistema para fazer uma coisa, outro sistema para fazer outra, e aí quando você vai tentar fazer uma integração entre todos os sistemas, aquilo te dá um grande retrabalho. Então, por que não compartilhar aquilo ali, que é uma forma de você reduzir o tempo e o custo de investimento também? Fazendo uma comparação, nós estamos aqui conclusão dessa sala. Daqui a pouco outra pessoa vai utilizar essa sala. Por que eu tenho que ser o dono dessa sala sozinho? Por que eu tenho que pagar pelo custo de manter essa sala e todo o equipamento daqui? Se a gente compartilha o equipamento físico, a gente consegue ter muito mais proveito. Pegando um exemplo, um prédio que a gente... provavelmente muitos aqui moram em algum apartamento. E tem alguém que é dono do prédio, mas você é dono de uma parte menor daquele prédio. Você não precisa comprar o prédio inteiro, mas se a gente pensar no cooperativismo habitacional, por exemplo, nós podemos ser o dono do prédio. Podemos também ser o dono da infraestrutura onde está a nossa aplicação. Ainda assim, tendo a nossa fatia ali, que é o nosso privado. Onde a gente fechou a porta, são os nossos dados, são as nossas informações. Não é só o compartilhamento de recursos tecnológicos, mas de compartilhamento de ideias também. A gente vai desenvolver um software, precisa do programador, desenvolvedor, do designer, da pessoa de experiência, de usuário, enfim, do estrategista de dados, do analista. Como vocês falaram, é um conjunto de pessoas, conjunto de entendimentos que compartilham, né, não só recursos tecnológicos, mas educacionais também, de inteligência. Mas assim, muitas pessoas aí dentro do âmbito de inteligência artificial e tal, tem aquele receio de que a inteligência artificial vai tomar meu emprego. Eu lá na frente, meu filho não vai ter mais emprego porque não vai ter emprego para todo mundo. A gente ainda ouve muito isso, né? Ao mesmo tempo, a gente precisa avançar em tecnologia como estamos avançando. Sim. E aí, como fazer esse paralelo entre a tecnologia precisa avançar, mas e aí? Vai retirar realmente o emprego das pessoas? Como é que vocês, cientistas de dados e da parte de tecnologia, como vocês veem esse tema abordado? Qual é a opinião de vocês em relação a isso? Bom, Bruno, um ponto muito importante, né? Hoje em dia, todas as pessoas já estão um pouco familiarizadas com o conceito de inteligência artificial. E esse uso, né, gradativo, ele tem feito um movimento muito interessante, que a pessoa às vezes usar tanto que acaba emburrecendo. Ela fica sem a capacidade de raciocínio até para gerar algum prompt para fazer com que aquela inteligência trabalhe por ela. E aí essas pessoas, elas precisam rever os seus conceitos e tentar pensar numa forma de não fazer a inteligência artificial trabalhar para ela, mas
usar de uma forma com que ela consiga guiar e não o contrário. Entendi. Verdade. Porque o que está acontecendo? Hoje você vê, eu consumo muito conteúdo de LinkedIn, né? Minha rede social. Eu gosto muito. Nossa, mas você olha ali, você tem, sei lá, 95% de textos gerados por IA. A pessoa às vezes não se dá nenhum trabalho de remover um emoji ou outro, né? Um negrito. Espero que esteja bem. Espero que... Nossa, quando eu recebo um e-mail com... Olá, Daiane, espero que... Muito bem. A gente já imagina. Ai, meu Deus, tá bom. Aí dá preguiça até de ler o restante. Com certeza. Porque você não sabe se a pessoa realmente quis falar aquilo ou só delegou para a inteligência artificial. E aí tem um outro caminho, que são as pessoas que orientam as IAs a trabalharem por elas, e aí elas conseguem maximizar a sua força de trabalho. Para a produção de código, o Vitor ele vai poder falar sobre a experiência dele com relação a isso, mas é um aumento de produtividade absurdo. Olha. O que não quer dizer que o Vitor é um engenheiro que eu confio no trabalho que ele faz. Porque ele não vai simplesmente chegar lá no prompt que a IA, no código que a IA gerou e colocar num sistema. Por quê? Gera muita brecha de segurança também. Sim. Precisa nem de uma tudo revisão. Né? Precisa. Então, eu acho que, assim, eu tenho a mais absoluta certeza que a inteligência artificial ela não vai tirar o emprego das pessoas. As pessoas elas precisam melhorar em muitas coisas. Profissões que antes não tinha esse contato com a inteligência artificial, elas vão precisar lidar com isso, né? Vamos lá. Até advogados, contadores, tudo isso, né? A IA já é capaz de ajudar nesse trabalho. Mas sempre um bom profissional, uma pessoa que se destaca, ela nunca será substituída por uma máquina. Na minha visão, não tem como. A inteligência artificial é uma ferramenta. Ela está aí para nos servir. A tecnologia ela existe como uma ferramenta para o ser humano e não ao contrário. Não é a inteligência artificial que vai dominar. A ferramenta não nos domina. Nós controlamos a ferramenta. Só que, como a Daiane comentou, a profissão de todo mundo, todas as profissões, elas estão sendo ressignificadas. Sim. Porque deixamos de ser apenas operadores de máquina. Como na época ali, Charlie Chaplin apertando parafusos. Sim. A gente precisa entender como funciona. Porque até mesmo para construir algum prompt e dar a instrução para alguma IA, você tem que saber do que você está fazendo. Você tem que entender de diversas questões. Tem que entender como é que monta um roteiro de marketing, de uma entrevista, qual é a sequência de perguntas, o que se conecta com o que, qual é o fio condutor. Isso tudo é uma outra IA que as pessoas costumam não falar muito hoje em dia. E que essa nunca vai deixar de existir. É a inteligência autoral. Nós somos humanos. E cooperativa é feita disso, de pessoas e não de máquinas. É muito interessante vocês tocarem nessa questão das profissões, porque a gente já está vendo algumas profissões que estão utilizando mesmo a IA como ferramenta e para ganhar tempo. Igual a Daiane, né, comentou, você ganha muito tempo com a programação. A gente já vê professores que estão utilizando para montar planos de aula, ou então para auxiliar na correção de provas, e eles acabam ganhando muito tempo com isso. Tem gente que está usando a IA, às vezes, para montar o cardápio da semana, ou então usando a IA para montar um cronograma de estudos. Então, a gente tem visto essa evolução. Para vocês, a partir de agora, essa evolução ela vai ser mais presente no nosso dia a dia? Tem atividades que hoje a IA é capaz de fazer, mas a gente passa desapercebido pela gente, vocês como profissionais dessa área já conseguem perceber? Essa evolução ela é irreversível, não tem mais como a gente voltar atrás. A gente precisa aprender a lidar com isso. Como que nós vamos lidar com um ponto importantíssimo, que é a entrega da nossa vida, de tudo que a gente está fazendo para uma empresa que detém todas as informações sobre nós. E o que essa empresa faz com essas informações? Em geral, envio de publicidade, que é o mais comum, porque a gente consegue segmentar a publicidade especificamente por alguém que está fazendo consulta terapêutica com uma IA. Tem gente que faz. A pessoa está expondo ali as intimidades e alguma empresa que está procurando alguém que tenha aquelas características específicas, a IA vai entregar.
E quais cuidados que nós, como usuários de IA, devemos ter? Eu lembro que ano passado você fez uma palestra, acho que foi em Angra dos Reis, você falou assim, cuidado com o que você sobe de arquivo. Sim. Porque aí eu falei assim, brinquei, eu subi um documento que restrito do trabalho, não sabia fazer. Aí você falou assim, tá tudo agora já É público, pessoal, público, se tornou público. Se tornou público. Então quais os cuidados que a gente tem? Porque às vezes a gente acha, não, tem lá um documento de 40 páginas, não tem tempo para ler isso tudo. Resume aí, pra mim. Resume pra mim. Pô, Livro, então, só você de joga sete. lá. Mas aí esses dados se tornam públicos, muitas vezes os dados seus. Sim. Então quais os cuidados, as orientações que vocês dão em referente a isso também? Sim. A IA vem para ajudar, mas cuidado com o que você coloca. Bruno, Dependendo de como a gente configura a ferramenta, ela já vem por padrão com a opção de tornar público, literalmente. Então vocês precisam Tem algum configurar. botãozinho? Como é que é isso? nas configurações vamos colocar aqui o próprio ChatGPT, você tem algumas configurações que você consegue se proteger ali. Olha. Mas se proteger do público, não da empresa. Porque a detentora dos dados sempre vai ser a OpenAI, que é a detentora lá, a empresa fabricante do ChatGPT. Sim. Almoço de graça não tem. Mas verdade. a questão, ano passado eu tive o privilégio de participar da missão para o Vale do Silício. Certo. E lá a gente viu bastante sobre inteligência artificial, robôs humanoides. E aí eu fico pensando que daqui a um tempo pode chegar no mercado, lá já deve existir muito provavelmente, porque a gente teve contato com uma dessas inteligências, que você falava com um robô e ele reproduzia e você conversava com o robô. Então pode chegar, né, no mercado algum tipo de inteligência que ele vai saber tanto sobre você que vai parecer alguém que fosse como se fosse um melhor amigo ali, que você vai ter dentro de casa, conversando, te dando conselhos e fazendo tarefas e atividades. Isso não é uma realidade muito distante do que a gente está vendo hoje. Lá para a China, Japão, isso já existe muito. E até essas novas tecnologias chegarem aqui no Brasil, a gente sabe que leva um tempo. Verdade. Mas a gente precisa estar preparado para isso também. Porque como é que a gente vai delegar para um robô uma relação afetiva, né? Porque é o que as Sim. pessoas estão fazendo. Fazendo de verdade consultas psicológicas com o IA. Eu estava até conversando com uma querida amiga minha, psicóloga, que ela é um pouco avessa a utilizar inteligências artificiais. Ela estava conversando com um grupo de amigos que ela tem, que eles já estão usando inteligência artificial para montar laudos, para montar... E não trabalham mais. E aí, Nossa, é tudo muito- pela IA. É complicado, É né? muito sensível. é mano. muito Porque é você sensível. confiar muito na máquina E aí, se também, tratando né? de dados de saúde mental, como que isso fica? Né? E a pergunta que ela estava fazendo pra gente era exatamente essa. Como proteger os dados sensíveis dos meus pacientes? Porque isso eu não posso abrir para ninguém. São consultas, são emoções que a pessoa, né, coloca ali numa consulta, e tem profissionais que já estão usando isso. Pensando na dimensão do risco disso, imagina daqui a algum tempo uma IA que já consiga fazer encomenda do que você precisa para sua casa, dado o limite teu financeiro. Ela vê o que está faltando, automaticamente ela faz a encomenda. Só que ela só vai comprar nos lugares que você é direcionado pelo seu perfil. Então, se você deseja consumir algo diferente, você nunca vai conseguir consumir. Se você deseja morar em algum lugar específico, você nunca vai ver anúncio daquele lugar. De repente, por conta da sua cor de pele, por conta do seu gênero, por conta dos seus hábitos, você nunca vai receber anúncios de um lugar específico. Porque você só recebe anúncios direcionados. É um pouco o que acontece hoje com as redes sociais, né? Porque a gente vê muito que quando você curte um determinado conteúdo, aquele conteúdo vai aparecer mais vezes para você. Você tá curtindo conteúdo de um amigo, você tá se relacionando mais com determinadas pessoas, parece que todo o restante desaparece. Então eu acho que vai muito nisso, né? Sim. Nesse sentido, né? E uma inteligência artificial é um programa. No final das contas, é um programa que está instalado em um computador. Uma forma de ter segurança, que a pergunta que o Bruno fez, para começar, né, primeiro restringir o compartilhar dos dados que são enviados para a IA, porque por padrão eles querem usar as informações que nós compartilhamos com ela. Porque isso são dados de saúde, são dados de gostos, muita informação sobre nós. Primeiro desativa isso. E caminhando mais para o nível corporativo,
é de começar a pensar em construir uma infraestrutura de tecnologia que seja nossa. Por que eu vou instalar a IA? Aliás, por que eu vou utilizar a IA que está instalada nos computadores de alguma empresa? OpenAI, por exemplo. Vi um monte de nome de empresa de IA na minha mente agora. Não sabia qual falar. E nem se poderia falar. Então, por que eu vou confiar em utilizar o programa que está instalado no computador deles? Eu posso ter um programa que seja meu, instalado em um computador que seja meu, com uma base de conhecimento que seja minha, da minha empresa. Que aí eu não estou entregando para uma IA um contrato que é a síntese de todo o conhecimento que foi produzido para uma IA que vai, em segundos, alguém perguntar, monta um contrato para mim, para fazer um podcast, um roteiro, ou monta um roteiro para mim de podcast. Ah, claro, acabei de fazer um aqui. Então, tá pronto. Realmente é muito mais prático tudo, né? Mas eu pelo menos não posso dar minha opinião aqui, mas acho que nesse bate-papo, as pessoas perdem um pouco a questão do humano. Sim, Você vê o psicólogo ali fazendo um laudo. Gente, mas assim, é a máquina que faz. Talvez dê uma percepção que não é a do psicólogo. Ah, mas é muito mais prático, você vai atender mais paciente. Mas e aí o lado humano do cooperativismo? De pessoas, e eu vejo muito aí no trabalho de vocês. A tecnologia é fundamental, mas não podemos nos esquecer das pessoas. E aí, já entrando num outro tema aqui de soberania tecnológica, né? Quem controla a infraestrutura controla o futuro. Aí tem uma pergunta aqui: quem detém a tecnologia detém o futuro. Que tecnologia é essa? Eu preciso ser um programador? Eu preciso ser um desenvolvedor? Eu preciso conhecer alguém que saiba fazer isso? Porque senão eu estou fora da minha casa. Como é que vocês falam sobre isso? Quem detém a tecnologia detém o futuro? Explica melhor para a gente e para quem está assistindo. Toda empresa, todo mundo, todos nós utilizamos sistemas o tempo inteiro. Sim. Desde um celular, o smartwatch que a gente está interagindo ali, o nosso próprio celular com, às vezes, centenas de aplicativos. No computador da empresa também centenas de programas instalados. Tudo isso mandando informações para diversas aplicações que estão rodando em um servidor. E estamos o tempo inteiro delegando o que nós temos de mais precioso, que são os dados, para terceiros. Então, se a gente parar para pensar que estamos construindo a nossa empresa em cima de uma tecnologia que nós não construímos, nós não estamos pagando por ela, a qualquer momento o valor dessa tecnologia ele pode aumentar. Que é o que provavelmente e certamente, e já está acontecendo com as IAs, é a subida de preço. Eu comecei a utilizar uma IA há um tempo atrás, eu estava com uma conta de acho que $30 por mês. Agora minha conta já está em $100. Eu não aumentei a quantidade de consumo. Acho que triplicou, né? Sim. Eles só aumentaram o preço. Sim. Eu tenho consumido a mesma quantidade porque eu sou uma única pessoa, não tem como trabalhar mais do que o normal. Sim. Mas eles já estão começando a aumentar o preço. É a forma como todo mundo faz, entrega a amostra grátis. Para que você goste. Todo mundo pega o gostinho. Sim. Depois que você gosta. Fazendo um comparativo, não sei se vocês lembram que lá no começo da pandemia teve uma empresa gigante, uma Big Tech gigante, que ela ofereceu de graça para as universidades, escolas, o sistema dela, né, dessa empresa. E aí, depois que passou o boom, ela começou a cobrar. E tudo bem cobrar, mas começar a cobrar preços abusivos. E aí você já está ali com aquele sistema implantado na tua empresa, acostumado na a tua usar. escola. Tem toda uma questão de cultura, Exatamente. de dados já populados ali naquele sistema. E para tirar? Vai trocar? Não troca. vai. Não troca. Não vai. Não troca. E aí o que acontece? A empresa continua cada vez mais famosa e a gente cada vez mais enriquecendo alguém que Não tem não relação compartilha nenhuma. nenhum valor. Eu Nossa. acho que vai muito, né? O Vitor estava falando sobre a questão de ter a própria IA, né? A questão da segurança. E tem uma parte que vocês falam até na palestra, né? Que segurança hoje ela é governança e não só um assunto técnico. E aí eu queria que vocês explicassem melhor isso, porque quando a gente fala em segurança, às vezes a gente acha que é uma coisa tão básica e não é tão básica assim, né? Bom, falando em segurança da informação, que é
Um dos nossos carros-chefes lá na cooperativa, a gente fala muito sobre isso, software cooperativo, proteção de dados, segurança. A gente pensa em quanto dos nossos dados já estão compartilhados por aí, né? Seja no e-mail, seja na rede social, seja cada vez que a gente vai numa farmácia e é meio que obrigado a fornecer nosso CPF. Gente, eu nunca entendi Pra isso. fazer eu vou explicar então. Explica, que porque a ótimo, próxima vez que eu por for falar, olha, uma pessoa especializada em tecnologia me disse isso. Eu vou até Resposta mandar. rápida, tenta trocar o plano de saúde se você compra algum medicamento específico. Para algum tratamento de alguma doença específica. Você não vai conseguir Não, trocar. O que acontece? Quando você vai numa farmácia e é obrigado a divulgar o seu CPF para ter um desconto, para fazer qualquer compra, eu me sinto invadida, Eu constrangida. acho péssimo. E às vezes nem tem Pior desconto, não é isso. né? O pior não é isso. Eu já, no Mundial, alface com CPF Que R$1,99, absurdo, gente. sem CPF R$4. Olha, alface, Olha, para comprar sério? uma alface. É só para entender quem é você e qual é o Mas, seu consumo. São seus dados. exatamente, mapear. E a Dani Gente. sempre compra remédio para pressão. Então, a Dani, ela é uma paciente, né? Tem Porque esses dados, pré-existência, eles não vai são- conseguir pegar o plano de saúde. Gente, eu nunca pensei nisso e faz muito sentido, É né? pra isso. Até para te enviar algum tipo de comunicação muito mais direcionada. Às vezes a gente vê que envia promoção de algum medicamento, de algo nesse sentido. No fundo é isso. E hoje, eu não sei se vocês... Esse é um assunto que normalmente a gente, quando contrata, a gente não está sempre trocando. Mas quando você vai contratar um plano de saúde, as tabelas, elas não são mais aquelas tabelas genéricas. O preço agora, ele é de acordo com o seu perfil. Olha. E aí, com base nesses dados, se você é propensa, se você já farmácia. cuida de algum... Se você já compra um remédio controlado, seja para você, seja para alguém da tua família, aí o seu plano de saúde ele pode ter uma variação de valor, porque você informou aquilo para comprar um simples sabonete, talvez. Tá tudo interligado, né? É. E a gente não tem muita noção disso. Né? Não temos uma noção. Mas é preciso se questionar. Tá me perguntando o meu CPF por quê? O que você vai fazer com esse dado? Normalmente a desculpa é o desconto, né? É, Que nunca tem, ou quando tem 10 centavos, É 20. isso. e às vezes tem atendentes que querem até bater na gente, né? É. E aí, quando o desconto é muito atrativo, eu uso uma tática que eu vou ensinar agora pra vocês. Opa, anota Olha, aí, pessoal. gosto Qual é a disso. tática? Anotem que eu me sinto uma péssima pessoa fazendo isso, mas eu trato isso da mesma maneira que eles estão querendo fazer comigo, eu faço de volta. Eu acho ótimo. Não é? Que é usar um gerador de CPF. Na internet você vai lá no seu buscador, né? Seja Google, seja, sei lá, a gente não usa Google. A gente vai lá, gerador de CPF. Ele vai gerar um CPF automático para você, gerado com algum tipo de algoritmo. E aí você informa aquele CPF. Aí o seu nome. Aí cada dia eu falo, eu sou Dani. Eu sou Rafaela. Eu sou... Data de E dá nascimento. certo mesmo. Dá certo. O E aí, CPF é um algoritmo matemático. São 9 dígitos e você faz um cálculo matemático para encontrar o 10º e 11º dígito. Olha. Se você aplicar esse algoritmo matemático para gerar o 10º e 11º, você tem um CPF válido. Olha, interessante. Gente. A gente que não tem essas informações sobre tecnologia, eu nunca saberia disso. Eu sabia Uma que dica esse podcast ia valiosa. render a trazer boas Também acho. informações. Viu? Eu também Não achei. só, vou deixar outra dica aqui também. Tem um site que você pode utilizar, falando também da privacidade, da informação. Saber onde que o seu e-mail foi vazado, em algum aplicativo, algum sistema. Nossa, isso é útil, hein? É muito útil, porque às vezes você pode receber algum tipo de ataque e não sabe nem de onde aquilo pode estar acontecendo, que é o monitor.mozilla.firefox, não é isso? Acho que é mozilla.com/monitor ou monitor.mozilla.com. Monitor Mozilla, é só procurar Monitor Vai encontrar. Mozilla, vai encontrar, e você coloca o e-mail que você normalmente usa, e aí você vai ver quais aplicativos, quais sistemas já houve vazamento de dados. E aí naqueles sites você consegue mudar a sua senha ou descadastrar sua conta, alguma coisa, para se proteger também, porque muitas Imagina usar a mesma senha em todos os lugares e vazar a isso é. senha. Nossa. Nossa. Quem nunca? E o Aquela pior senha, que a gente- uma senha única para tudo. Pois Não é. só isso, aí tem gente que bota uma Esqueci. senha de fácil lembrança, né? Às vezes alguns sites te obrigam a botar caractere, número, maiúscula, Pra proteger minúscula. mais, Mas né? tem outras não. Você bota. Gente, é muita senha pra lembrar, bota senha
fácil e Fácil. única. Exatamente. E Errado. realmente a gente precisa ter toda essa segurança, Existem meios de nós conseguirmos gerenciar as nossas senhas sem precisar decorar. Eu só sei uma senha minha, que é do meu cofre de senhas. Destravando ele, eu tenho acesso a todas as outras, que eu não sei quais são. E qual é essa dica que você pode dar para controlar essas senhas? E é que nós você usamos um aplicativo chamado KeePass XC. KeePass XC. Que é super KeePass fácil. já encontra. Super fácil. Você instala no seu computador, instala no seu celular. E aí, a cada sistema que eu for fazer algum tipo de cadastro, eu gero uma senha grande, pequena, caractere, pouco caractere, caractere especial. Enfim, e aí eu só sei a senha para abrir o meu chaveiro. Todas as outras, e é uma senha para cada. Nossa, isso é ótimo. Principalmente, eu tenho pais idosos, né? Então, assim, é aquele dilema, no caso do e-mail, para abrir o e-mail. Eles nunca sabem a senha. Então, tendo uma funcionalidade dessa, podendo apresentar, nossa, fica muito mais prático, né? A gente pode um dia marcar um workshop disso para vocês lá. Não, eu sei que essa questão de segurança digital, documentos e tal, confiança, vocês têm aí uma solução. Cheguei num ponto legal, que é o LibreSign. LibreSign. O Vitor tá até com a camisa. Ali. O Vitor vai para todos os lugares com essa camisa. LibreSign? Explica pra gente, pro pessoal, qual é essa solução. Tá, o LibreSign é um projeto lindo. Eu vou pra todos os lugares com essa camisa. Vai, se convidar ele para ir num casamento, ele vai com essa Tomara que camisa. tenha mais de uma, né? Pois Não, é. tem. Isso então tem. é Ai, Por que exemplo, bom, então tá não, garantido. não com a mesma, não com a mesma. Não me expressei bem. O super-homem tá sempre com a mesma roupa, né? Mas só que não. Mas ele é o super-homem. Não, ele vai pra festa de 15 anos, casamento, se deixar, né? Às vezes Esse é embaixador mesmo da solução. vestir Só dá pro super-homem salvar o mundo se ele usar uma roupa igual, porque ele não precisa escolher. Ele veste sempre, abre o guarda-roupa, é tudo igual, pega uma roupa e Ele veste. literalmente veste a camisa da empresa. Com certeza. O LibreSign é um projeto lindo que nasceu lá no Sescop. Olha, Poucas pessoas sabem, mas durante a pandemia a gente conversou com o Abdu, com o Vinícius, para ter algum tipo de sistema que as cooperativas pudessem sair do físico para o digital de forma rápida. E aí a gente começou com uma ideia inicial que não era nem o LibreSign, era uma outra coisa, e foi evoluindo e chegamos no LibreSign. E de lá para cá a gente continuou o desenvolvimento do LibreSign, que é um assinador de documentos eletrônicos e digitais, que isso já é uma pauta para uma outra conversa, olha, porque bom são saber. falando de validade jurídica dos documentos que a gente assina, precisa ter bastante cuidado, porque não é qualquer plataforma que oferece essa segurança. Eu conheço empresas aí que estão usando sistemas de empresas muito famosas que não estão assinando nada. Sim. Pois é, mas eu não Olha. vou... Você baixa o PDF, abre pra validar e ele não tá assinado. Exatamente. E de lá pra cá a gente Pode vem fazer um teste. desenvolvendo. Pode fazer eu vou fazer. De lá pra cá a gente vem desenvolvendo, o projeto vem crescendo muito. Hoje ele conta com quantos mil downloads? 170 mil. 170 mil downloads. Ele está hospedado lá no GitHub, porque é um sistema que a gente fez ele para a sociedade. Ai, Ele que tá lá bacana. lindo, maravilhoso, disponível. É gratuito, então, para quem Ele- quiser instalar. Quem quiser instalar, ele pode chegar lá no GitHub, procurar o LibreSign, pode experimentar como quiser. Tem tradução para mais de 100 idiomas, eu nem sabia que tinha Olha. tradução. Que legal. Isso por conta dele ser um software que é livre também, né? Não é IA não, são pessoas do mundo Várias inteiro que pessoas contribuindo com tradução. É? E isso para nós é muito interessante, Nossa, porque que imagina, bacana. a gente pagar a cada tradutor para fazer uma tradução de um Eu já ia sistema. perguntar É. isso, como vocês conseguiram chegar a tantas traduções. Então foi esse Orgânico, as pessoas, Cooperativismo. as pessoas utilizando, viram que tinha essa necessidade de ter para vários idiomas e mandaram as suas contribuições, e ele cresce e tem essa visibilidade por conta disso. E ele atinge uma visibilidade tão grande, mas tão grande, que no ano passado a gente conseguiu um selo de reconhecimento internacional pelas organizações das Nações Unidas,
E hoje o LibreSign ele é um bem público digital. Então, no mundo, não existe nenhum assinador digital que tenha esse selo de reconhecimento da ONU. Nossa, que E legal. eu até me emociono para falar disso, porque chegou a ficar arrepiada também. Porque... é um projeto que nasceu do sistema cooperativista, é fomentado, desenvolvido por uma cooperativa que leva a ferro e fogo os princípios do cooperativismo e ganhar essa visibilidade pra gente é assim, nossa, é como acertar na loteria. Sem dúvida. E eu fico realmente muito feliz com essa visibilidade do LibreSign. É o nosso... É a nossa menina dos olhos hoje na LibreCode. Mas também não é pra menos, né? Muito trabalho, são 6 anos de muito trabalho, nenhum tipo de financiamento do governo, nenhum tipo de apoio de nenhuma instituição, a gente foi na marra mesmo. Tudo com recursos próprios. Com recursos próprios, de tempo de cooperado, de recursos financeiros de próprios cooperados para desenvolver o... E aí a gente hoje tem o LibreSign expandindo para algumas prefeituras do Brasil, né? Secretarias de Educação, ele tem integração com um sistema de gestão pública municipal muito famoso, utilizado na prefeitura de Niterói. Então a gente está assim, tá crescendo. Daiane, o LibreSign hoje, ele sustenta a cooperativa, assim, né? Não como uma Big Tech, mas hoje ele mantém a cooperativa funcionando. A gente quer chegar muito mais longe, né? E contamos com a ajuda não só do sistema, não só do sistema, mas das outras cooperativas, porque às vezes a gente está valorizando tanto uma tecnologia que foi feita por não se sabe quem, não se sabe como. Não se sabe onde vai o dinheiro. Onde vai o dinheiro. E é importante, sabe? Esses dias eu estava conversando até com o Vitor, a gente, em casa, a gente fica falando, o trabalho acaba, mas a gente não para de trabalhar. Eu imagino. Porque a gente ama o que a gente faz, de verdade. E a gente estava pensando assim, nossa... Nosso trabalho ele era tão reconhecido por uma turma, por uma galera fora do Brasil, tem tanta proporção fora do Brasil, e aqui, às vezes, quando a gente vai dialogar com uma cooperativa, como aconteceu recentemente, que eu não vou citar nome para não ficar feio, aí a gente vai apresentar o produto, aí a pessoa fala, mas fulaninho de tal me cobrou tanto. Tá bom, a questão não é o dinheiro pra gente, não vou dizer que hipocrisia, que o dinheiro não é importante, ele é importante, mas valorizar o cooperativismo, os princípios e falar, olha, Daiane, é isso aqui, eu consegui isso aqui, a gente consegue, a gente colocaria até de graça, porque ele é de graça, olha isso, ele é de graça, aí eu aviso, tudo bem, eu sou péssima negociadora nesse sentido e eu concordo, porque a gente faz um trabalho tão bonito, tão interessante, tão valorizado, que eu acho que certas coisas não valem a pena. Mas é isso. Fala, Vitor. Já deu uma palestra. Já deu. Tem só a possibilidade de poder compartilhar. Vocês falaram que está lá na plataforma para quem quiser acessar. E como é que vocês veem hoje o momento de inovação dentro do cooperativismo? Vocês acham que já está caminhando? Em qual fase, em qual estágio a gente está nisso? É importante, isso é uma pergunta super importante, porque não tem como a gente pensar cooperativismo daqui a 5 anos se a gente não pensar em bens comuns, em tecnologia que seja compartilhada, em conhecimento que seja compartilhado entre cooperativas. Precisamos sair do momento, cada cooperativa produz o seu, cada cooperativa tem o seu, para começar a ir para um outro momento. E conectando com a palestra do Bruno, foi maravilhosa essa palestra, parabéns. Obrigado. Uma das melhores palestras que eu vi sobre cooperativas de plataforma, achei genial. Vindo de um expert em tecnologia, gente, vou acreditar. É um baita elogio. Achei excelente a sua palestra. Pensando em cooperativas de plataforma, nós podemos construir diversas plataformas para cooperativas. Não só nós de LibreCode, porque a plataforma para uma cooperativa não é da LibreCode, é de todos. Isso aí. Nós podemos construir uma plataforma onde cada cooperativa possa ter a sua própria interface, a sua própria aparência naquele sistema, mas só que o que está por trás é uma base de código comum, é um sistema comum a todos. Não faz sentido a gente pensar em cooperativismo construindo o meu próprio grupo, meu próprio time de tecnologia,
que vai criar a minha tecnologia sozinho e tem uma outra cooperativa aqui do lado, da mesma área, do mesmo ramo, Sim. que está fazendo a mesma coisa, criando seu próprio time de tecnologia, criando sua própria infraestrutura. Vamos somar. Somando, a gente consegue ter um potencial muito maior e até por um custo menor. Porque a gente não precisa duplicar para fazer a mesma coisa. Um time só já basta. E isso liga muito à ideia de intercooperação, né, das cooperativas se unirem, né, em busca de um propósito, né, e é um dos princípios do cooperativismo. Então, quando vocês trazem essa ideia do compartilhamento, né, do código, da tecnologia, vocês estão reforçando um princípio do cooperativismo, que é essa intercooperação. Né? Sim. Exatamente. E também é um princípio que eu acho maravilhoso, o quinto, né, que fala sobre educação, formação e informação. Isso. Nós precisamos estudar também a tecnologia que nós utilizamos, porque ele é parte do negócio da cooperativa. E a tecnologia não é só minha, a tecnologia ela precisa ser de todos. Quando a gente compra um celular, o celular não fui eu que fiz, mas eu estou comprando algo que alguém fez. Por que a gente não pode juntar as cooperativas e fazer o nosso? Ao invés de continuarmos, conexão aqui com o começo do nosso podcast, continuar usando o parquinho que não é nosso. Por que eu preciso continuar fazendo tudo do zero, como uma frase clássica, reinventando a roda o tempo inteiro, se eu posso juntar com outra cooperativa e construir essa base tecnológica comum e ainda assim continuar tendo o privado da minha cooperativa. Os dados são meus, a infraestrutura aqui onde eu estou instalando, essa parte é minha, mas eu faço parte de um todo. Não tem como a gente pensar em cooperativismo se a gente não pensar em intercooperação, em trabalhar bens comuns entre as cooperativas. Sobre a LibreSign, você chegou a comentar comigo, estava pensando em até abrir uma cooperativa específica para essa plataforma. Você chegou a comentar comigo lá no Web Summit. Sim. Né? Mas aí, claro, com outras cooperativas fazendo parte, para essa construção coletiva, e dentro do que você está trazendo de cooperativismo plataforma, o recurso ele volta para o cooperado. Nessas big techs, né, a gente vê aí esses aplicativos de motorista, aplicativo de entregador e tal. A pessoa trabalha, não conhece o dono, não é dono, não faz parte, perde um percentual para a empresa e no final quem lucra? O acionista, o investidor. E aí nessa tua ideia, na ideia de vocês, na verdade, se for constituir uma nova cooperativa, até na cooperativa que vocês fazem parte, o recurso volta para vocês na medida que vocês produzem. Então, assim, né, é a grande chave do cooperativismo de plataforma. Por que eu vou perder um percentual da minha corrida, da minha entrega, se eu posso construir coletivo com outras pessoas? Então, fala dessa tua ideia, Vitor. Primeiro da ideia de vocês, que você comentou comigo no Web Summit, de quem sabe no futuro LibreSign ser uma cooperativa. Como é que está esse projeto? Já iniciou? Está iniciando? Está avançando? Pode trazer para a gente aqui algum panorama? O cooperativismo é uma construção coletiva. E não tem como a gente pensar em construção de tecnologia olhando só o técnico. Sim. Tem um lado humano, tem um lado de quem está utilizando aquela tecnologia. E para nós caminharmos para esse modelo, que é o que a gente está direcionando para isso, onde quem está utilizando a tecnologia faça parte de uma cooperativa de pessoas que estão utilizando aquela tecnologia, precisamos trazer essa consciência para as pessoas de que elas têm parte naquela tecnologia de alguma forma. De que a plataforma que ela está utilizando, ela não está pagando para usar, a plataforma é dela. É meio que construir esse sentimento de pertencimento, que às vezes a gente vê as empresas tendo muito trabalho para construir isso dentro da cultura, né? Imagina você ter uma necessidade, você está usando na sua empresa uma comparação. Você está usando na sua empresa um assinador digital, o LibreSign, ou então uma plataforma de espaço de trabalho, onde você tem ali gestão de documentos, chat, quadro de tarefas, e-mail, tem tudo ali no teu espaço de trabalho. Tem várias ferramentas assim. Se a ferramenta não te atende, o que você faz? Você se adapta para a ferramenta que não te atendeu. É isso. Mas se você é dono da ferramenta, você se junta com outras pessoas que são donas também e expõe, olha, estou com essa dor, preciso resolver isso. Como que a gente vai resolver? Então, a ideia dessa segunda cooperativa, que pensando no modelo brasileiro seria algo mais nessa linha,
Há pouco nós visitamos Mondragon e era um modelo um pouco diferente. Você consegue numa única cooperativa construir isso. Na faculdade lá de Mondragon, você tem a cooperativa, a parte dos professores que são sócios da cooperativa e alunos que também são sócios. A ideia nossa é ter a cooperativa de tecnologia, que a própria LibreCode constrói essas soluções, construindo essas soluções ou contribuindo para a construção dessas soluções e construir de forma progressiva esse sentimento de pertencimento à tecnologia nessa outra camada de quem está utilizando a tecnologia, para que você possa dizer, eu quero a tecnologia um pouco diferente. E você pode dizer isso porque você está investindo também nessa tecnologia, uma tecnologia que é sua. Vou fazer uma pergunta capciosa para vocês, não tenho certeza de que vocês têm a resposta. Tudo bem, cooperativa de plataforma é muito legal, o recurso volta, todo mundo faz parte, o dinheiro fica aqui, etc. Tá bom, beleza. Quero constituir. Mas como é que eu vou brigar com essas big tech que já são super famosas e bilionárias? Como é que eu vou pegar o cliente dele? E aí, como é que eu vou ser conhecido? Ele não vai me esmagar? E aí? Isso é algo bem interessante, porque a gente fica muito pensando, comparando com o vizinho. Por que eu tenho que comparar com o vizinho? Cooperativismo atende uma necessidade. É uma necessidade de uma cidade, uma necessidade de um bairro, de pessoas que estavam com uma dor e se uniram para resolver aquilo. Eu não preciso me comparar com uma Big Tech. Eu estou resolvendo a sua dor e a sua dor. E é isso que importa. O que importa é me conectar com pessoas. É eu ajudar pessoas a conseguirem crescer. O nosso modelo de negócio é diferente. É um modelo de negócio que pensa em pessoas. Eu não estou me comparando LibreCode com Big Tech e eu acho que nem cabe esse tipo de comparação, porque uma Big Tech está pensando, como você falou, no lucro acima de tudo. Uma cooperativa de tecnologia como a LibreCode não está pensando no lucro acima de tudo. Nós pensamos em crescer junto. Eu acho que é muito parecido com o que a gente tem hoje de cooperativas de infraestrutura como a Ceral e a Cerci, que hoje elas atendem uma área que as concessionárias normais não conseguiram fazer o abastecimento de luz. E aquela área precisava daquele recurso. Então eu acho que deve ser muito a proposta que vocês estão pensando para a LibreSign. Né? Tem mercado para todo mundo nesse mundo gigante com mais de 8 bilhões de pessoas. Né? É verdade. Temos mais de 8 bilhões de pessoas. No Brasil são 230 milhões. Se a gente pensar do lado de governo, são 5.500 e poucos municípios no Brasil. Isso aí. Por que eu vou brigar por uma única prefeitura? Eu tenho diversas outras, tem mais de 5.000 para eu poder oferecer a solução. Sim. Eu não preciso brigar com uma Big Tech para querer ser melhor do que ela. Eu preciso me conectar a quem tem os mesmos valores que nós temos. E também, olhando assim para uma outra perspectiva, a Big Tech ela só cresce porque normalmente, como eu falei aqui, ela começa oferecendo o produto que é de graça e aí depois o produto acaba virando você, né? Não sei se vocês costumam comprar computadores em lojas, mas normalmente já vem com um sistema operacional embutido. Aquilo ali tem um fundamento, né? A estratégia de negócio deles é diferente, é uma estratégia agressiva para fazer com que você realmente não pense, só compre. Medo zero com a pirataria. Pirateia à vontade. Quando você chegar na empresa, você vai querer usar o que você usou ali em casa. Seu pirata. Exatamente. E assim, eles só são o que são porque eles fizeram uma estratégia muito massiva para construir tudo isso. E o que a gente propõe é algo que respeite os valores éticos de pessoas e também de oportunidades, porque tem, como o Vitor falou, tem oportunidade para todos. O negócio é a gente fazer diferença, fazer o melhor, respeitando os nossos princípios, valorizando as pessoas em primeiro lugar. Então eu preciso saber quem é o meu cliente, saber quem é o meu cooperado que está ali no meu dia a dia e valorizar o que eles fazem. Não adianta eu tentar te vender um carro completo se você só precisa de uma roda. Isso aí. Entende? Isso eu não me vejo eticamente oferecendo uma coisa que você não precise, e ao contrário do que eles fazem. Então eu acho que esse que é o nosso diferencial. Vamos fazer a nossa parte, dormir, né, com a cabeça tranquila e vamos lá. Vocês querem criar, na verdade,
pelo cooperativismo de plataforma, o mercado mesmo que a cooperativa de plataforma vai atender. Isso lembra muito um livro chamado Estratégia do Oceano Azul, que ele fala o seguinte: você não precisa brigar, criar um oceano sangrento para matar teu adversário, teu concorrente. Você pode criar teu mercado de uma maneira disruptiva, onde ninguém pensou. Aí está o cooperativismo em plataforma. Se a gente voltar alguns anos, há 180 anos, no surgimento do cooperativismo, qual era? Eram operários insatisfeitos com condições de trabalho que trabalhavam em grandes indústrias. Sim. O que eles abriram? 28. Mercadinho. E vendiam o quê? Trigo, aveia, açúcar. Só que eram os donos do mercado. Só que eram donos e vendiam custo mais baixo. Sim. Tem mercado para todo mundo, como vocês falaram. Tem. É só ampliar a cabeça, chamar as pessoas que querem fazer parte, entender o modelo de negócio. E, assim, a gente passa por várias experiências na LibreCode e algumas delas marcam muito a gente, sabe? Uma delas é um cliente nosso, que é um cliente importante, grande, que uma vez fez o Vitor quase chorar, dizendo que ele só contratou a gente porque nós somos uma cooperativa e a gente trabalhava com tecnologias livres. E isso a gente ficou assim, nossa, a gente está no caminho. Mérito também de estamos no caminho certo, assim, sabe? Esse é o nicho. Esse é o nicho que eu quero alcançar, esse é o nicho que eu quero atingir. Isso me faz até esquecer as outras cooperativas que sentam falando, pô, fulaninho cobra metade do preço, não sei. Um pouco. Enfim, mas isso é importante porque tem pessoas que valorizam o que a gente faz, tem pessoas que valorizam pessoas. E outro exemplo que eu também, esse é um exemplo até um pouco mais recente, que é uma empresa de fora do Brasil, que viu um vídeo nosso já antigo no YouTube, caçou a gente em tudo que é lugar, foi no YouTube, foi mensagem no chat, Instagram, ele caçou a gente. E falou, não, eu nem cheguei a mandar proposta para esse cliente. Não, eu quero contratar vocês, vamos fechar o contrato. Já conhecia bem vocês, né? E dá o quê? Zero? Na mesma hora. Na mesma hora. Então isso pra Fiz gente... uma chamada com eles na mesma hora. Contrato fechado. Não preciso nem assinar. Fechado. Quero nem ver o contrato de vocês. Mas assinou, né? Porque a gente precisa seguir uns protocolos. Depois a gente mandou e assinaram. Não, sem dúvida. Assinou pelo LibreSign, inclusive. Olha. Mas isso faz a gente não ficar assim, nem apreensivos, nem nada do tipo, porque eu acho que tudo é um processo. Hoje a LibreCode, ela tem 8 anos de existência, é uma empresa jovem, composta por pessoas jovens, né? Exceto, né? O Vitor e eu, mas tem a Mari que está aqui presente com a gente. Tem a Lua, que é a nossa conselheira administrativa jovem, pessoa com Henrique muito também. Potencial, Henrique, enfim, tem uma Ives, turma que jovem. entrou hoje. Tem uma turma muito legal, bacana, pensando tecnologia, mas apesar da pouca idade, eu não vou entrar no âmbito do etarismo, porque conhecimento e força de vontade não tem nada a ver com a idade, mas são pessoas que são comprometidas, têm um potencial muito grande e têm um propósito muito bonito. E é isso que a gente se alinha, que a gente faz, que faz a gente sentar todos os dias na nossa cadeira e pensar, hoje eu vou fazer isso porque isso vai contribuir para um futuro mais justo, mais ético, mais humano, onde eu me sinto valorizado, onde eu me sinto respeitado. Lá a gente prioriza as pessoas em primeiro lugar. Precisa estudar? A Mari precisa estudar. Daqui a pouco ela vai ter que sair. Ih, já te deu uma chamada, Mari. A Mari, ela é fantástica. Ela está estudando, fazendo uma faculdade de economia, está fazendo uma pós-graduação, uma pessoa dedicada. Estudiosa, hein? Estudiosa, dedicada. Mas o estudo sempre em primeiro lugar. Não posso fazer porque eu preciso estudar. Vamos, porque a pessoa, sabe, sempre vai ser priorizada na cooperativa. E é esse o espaço que a gente quer construir, continuar construindo. E o futuro, a Deus pertence. Então a gente não está preocupado com o futuro, o que é nosso, em algum momento vai chegar até a gente. Um marco histórico que eu já falei aqui foi esse selo de reconhecimento da ONU, que eu jamais na minha vida poderia pensar que uma cooperativa pudesse chegar tão longe como chegou. Eu acho que isso já mostra que a gente mostra e confirma, né, que a gente está no caminho certo.
Muito bacana. Bruno, eu acho que tá terminando o nosso tempo, né? Infelizmente. Tá terminando. Porque e hoje, o papo tá muito bom. Tá bom demais. E hoje eu tive o entendimento de que por que naquelas reuniões da pandemia virtuais, o Vitor colocava no chat, por que vocês vão entrar pelo Teams? Tem o Jitsi, que é software livre. Eu falava, que esse cara desse Jitsi, sei lá que diabo que é isso? Nunca ouvi falar A desse gente não negócio. entende. Agora, rapaz, essa aula aí eu consegui entender o porquê lá da pandemia você batia na tecla que precisava ser software livre. A gente vai aprendendo. Vai aprendendo. Porque é muito mais que software livre, é software cooperativo. Cooperativo, exatamente. Feito É por construído pessoas. por todos. Por todos. E como é que o pessoal acha vocês? A LibreCode, Instagram? LibreCode, Instagram, LibreCode Coop. Sigam, ativem suas notificações. A gente sempre está compartilhando bastante conteúdo voltado para a segurança da informação. Os eventos que a gente faz também. Todo mês a gente faz eventos aqui na cidade do Rio de Janeiro, pela comunidade PHP Rio. Inclusive o próximo, não sei se o vídeo será publicado antes ou depois, mas temos um evento aí no final do mês, de junho. Então já estão super convidados, só seguir as redes sociais. Tem o LibreSign também, as redes sociais do LibreSign, LinkedIn, Instagram. Tem o nosso grupo no Telegram, que já tem mais de, 400 pessoas? 500? Mais que isso. Ai, nem sei. Tem uma turma que ama o cooperativismo, acompanha o nosso trabalho e pode entrar lá também, LibreCode Coop no Telegram. E é isso. As minhas redes sociais, Daiane Alves RJ, e o meu Instagram, Daiane Alves. Quem quiser também acompanhar um pouquinho, pode entrar lá que a gente vai ser um prazer bater um papo, falar um pouco mais da cooperativa. E já que estamos encerrando, eu quero agradecer mais uma vez o carinho, a oportunidade. Bruno é um querido já de longa data, Dani, e a todo o sistema, né, que desde o início da cooperativa sempre teve um cuidado muito bonito com a nossa cooperativa. A gente se sente visto, né? A nossa cooperativa não é uma cooperativa grande, apesar de sonhar muito grande, mas a gente sempre se viu valorizado no nosso sistema. Então, a dica que eu dou para as cooperativas que estão assistindo: se envolvam mais com o sistema, participem. Os eventos, está sempre acontecendo eventos muito interessantes lá no nosso auditório. Então, participem, só tem a ganhar. Conhecer outras pessoas. Hoje eu tenho um círculo de amizades muito lindo com pessoas de cooperativas. Tem a minha amiga Aline. Aline, se estiver vendo, aqui. Vocês são inseparáveis. O Plínio, que foi citado aqui no começo, na pré-entrevista. Então é isso, gente. Cooperativismo é mais do que um movimento, é uma família. Sem dúvida. Sem dúvida. Foi um prazer receber vocês aqui no programa de hoje. Tenho certeza que o conteúdo agregou muita informação para quem não sabia muito sobre inteligência artificial. Com certeza vai sair com esse conteúdo fresquinho daqui. Não é, Bruno? Exatamente. E quem detém a tecnologia, detém o futuro. Então, pessoal, a gente agradece aí a audiência, agradece ao Vitor e à Daiane pelos ensinamentos, pelas explicações, e vocês estão super convidados para os próximos episódios também, para falar mais sobre tecnologia, para falar mais sobre IA, falar sobre o trabalho da LibreSign, da LibreCode. A gente conta muito com vocês, tá bom? Parabéns. Pessoal, até a próxima. A gente aguarda vocês no próximo episódio do Resenha Coop. Até mais. Até mais.